e era no 7º andar. Aí, enquanto ele contava, eu já estava analisando todo o cenário, né? Ali tem uma janela, ali tem outra e tal. Vamos ver, se ele quiser, vai ser agora. Aí me levantei, fui lá na porta que estava encostada e tranquei a porta. Mas tudo era um jogo psicológico, só é para mexer com as estribeiras dele mesmo. Quando eu tranquei a porta, ele já se levantou, já entrou em estado de ansiedade. Por que o senhor trancou a porta? Eu falei, não, mas é difícil ter mais um pouquinho de intimidade. Intimidade? Ele já ficou meio assim, né? Aí começou a andar para lá e para cá, eu falei, então, você está muito frustrado, você falou para mim que quer se matar, então eu sou a pessoa certa para lhe ajudar. Só vai ser uma sessão, meu amigo. Só uma? Rapaz, por quê? Eu falei, eu trouxe uma tecnologia que você nunca viu. Eu nunca vi mesmo não, porque ele já tinha feito, esse rapaz já tinha sido internado no Arizona, tá? No Texas. Vejam só. Mas ele não queria ir para o Texas, ele queria ir para os Estados Unidos para passear. Aí eu falei assim, eu vou contar até 3 e vou tirar a tecnologia da minha bolsa e você vai ficar bom agora. Abri a bolsa, falei assim, aí eu puxei a faca assim e falei assim, agora você vai morrer, desgraçado. Aí ele correu para a janela e começou a gritar, socorro, socorro, tem um doido aqui querendo me matar. Eu pensei que ele ia se jogar, né? Porque essa era a intenção. Né? Falei, se joga, miséria, para ver se tu quer mesmo. Aí começou a gritar, fez um maior escândalo. Mas eu nem me levantei da poltrona. Do jeito que eu estava, só levantei a faca e falei, agora tu vai morrer, desgraça. Eu vou te ajudar. Eu não preciso nem falar para vocês que a PM foi bater lá, né, gente? Mas, resumindo, nunca mais esse camarada quis saber de fazer terapia comigo. E deixou de infernizar o pai também. Veja. Tá, pode tomar água aí. Então, veja. Existem os chantagistas também nas relações, nas amizades. Isso aí são manipuladores. Ele não está precisando de ajuda, assim, no sentido de que ele é a vítima. Não, ele faz vítimas. Vejam só alguns tipos de depressão que eu coloquei aqui. Isso aqui tudo está no meu livro, tá, gente? Quem não comprou ainda, esse aqui, ó, Depressão com Tendência Suicida, tem um aqui já disponível, bem baratinho. Dados científicos, não é historinha, não. Ó, temos a bipolar, a psicótica, a atípica, a circunstancial, sazonal, esgotamento, pós-parto, pós-luto, pós-traumática e a depressão grave maior. O diagnóstico, por isso que eu estava falando para você, a questão do diagnóstico precisa vir com mais precisão, porque existem os tipos de sintomas que vão sendo apresentados. Aí, na depressão, por isso que eu falo que os diagnósticos precisam apresentar um relatório mais preciso, gente. Vejam só. Por quê? Porque a depressão ela funciona como uma espécie de hospedeira para outras doenças. E eu coloco isso no meu livro, nessa informação. Vejam só, a depressão ela vai hospedar outras doenças, como hipertensão arterial. Às vezes a pessoa está deprimida e sabe o que acontece? Com depressão, ela vai para um cardiologista. O sintoma que está aparecendo é o quê? Hipertensão arterial. Mas a pessoa não é hipertensa, é um sintoma da depressão que está aparecendo. Dificuldade para respirar. Eu estou com algum problema no coração ou no pulmão. Cefaleia, ó. Constante dor de cabeça, vertigens, náuseas, fadiga, cólicas, perda de peso, diminuição da libido, dores na coluna, formigamentos no corpo, chegando até o infarto. Aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas partem de uma resistência de não assumir que estão doentes emocionalmente, vão procurar outros médicos, cardiologista, não sei quem, porque são sintomas físicos que vão aparecendo. Mas, no fundo, é a depressão que está hospedando essas outras doenças. Ou seja, que são chamadas comorbidades associadas ao sintoma depressivo. E aí a depressão vai se escondendo.
Muitas pessoas morrem dormindo com infarto. Falar infarto, mas não foi o infarto, foi a depressão que gerou o infarto. Mas isso poucas pessoas falam. Eu não sei o porquê. E nem quero mais saber. Alguns sinais de risco ao suicídio, sinais indiretos. A pessoa começa a se lamentar de maneira recorrente. Eu não aguento mais isso. Ah, quando eu partir... Aí tem que decidir também, claro que tem que olhar com clareza, porque às vezes pode ser, como eu falei, uma chantagem, né? Mas, fora a chantagem, são alguns sinais de risco, tem que ficar alerta, né? Uma pessoa mentalmente saudável não quer morrer, né? Você pode observar, gente, se vocês conhecer uma pessoa que pode estar numa vida mais precária possível, você pergunta para ela, você quer morrer? Ela não quer. Agora pergunte para um bilionário que tem tudo que o dinheiro pode oferecer, o conforto. Se ele não estiver bem, o que ele faz? Ele se mata. Porque é uma questão interna. Está aqui. E é uma doença que não respeita a classe social, não respeita ninguém, né? Então nós temos que estar sempre nos trabalhando, porque às vezes a gente desce a ladeira, mas tem que respirar um pouquinho para poder subir de novo, né? Porque a vida é sempre assim. E esse nosso objetivo nessa palestra não é dizer quem é bom, quem é ruim, não. É chamar um alerta mesmo, né? Deixar um alerta para a gente discutir sobre isso, que todos nós temos que nos cuidar, porque senão, em alguma medida, a gente pode ser afetado. Alguns sinais de comportamentos diretos também, né? Automutilações, ameaça, enfim. Vários tipos. Aí você vai observar não só a fala, a frase da pessoa, mas associar a fala com o comportamento da pessoa. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e o comportamento é outro. Então, se a fala estiver em harmonia com o comportamento, você tem que ficar mais alerta. Por exemplo, uma pessoa que está muito triste, que está doente, ela não vai ter prazer em estar nas festas, nas baladas. Ou vai? Não vai. Ele está doente. Ele pode até se esforçar, mas ele não vai conseguir se expressar tão bem. Porque ele está doente. O prazer dele é ficar no canto dele. É se isolar ali e fazer alguma coisinha que possa chamar o interesse dele, né? Aí eu listei aqui algumas redes de apoio. Primeiro, nós temos a família, né? Amigos também são importantes. Lembra que o Renan falou que a família dele foi educada para não se intrometer na vida do outro. Nesse caso aqui não é se intrometer, é ter cuidado com o outro. Porque a pessoa está em situação vulnerável. Crença na espiritualidade. Por que aí eu volto à espiritualidade? Na espiritualidade, gente, não tem a ver com religião, porque assim, a pessoa vai desenvolver valores nela, altruístas. E vai encontrar um sentido para a existência dela. Não tem a ver com, eu preciso fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso, porque não tem a ver com isso. Isso será despertado dentro dela, de dentro para fora, ela vai ter prazer, vai ter leveza no que ela faz. As expressões artísticas, contato com uma cultura diferente, isso é de suma importância, conversar com pessoas que apresentam comportamentos ou um tipo de cultura diferente. Ter momentos de lazer, praticar esporte, assistir filmes motivacionais. Tem pessoas que até assistem filmes e séries, mas só tragédia. Veja, você que tem uma tendência a assistir só tragédia, saiba que enquanto você dorme, as suas memórias, elas decodificam, olha o processo, elas chamam para a superfície aquelas palavras, aquelas imagens, interpretam, armazenam e mandam para o teu inconsciente.
Aos poucos você vai ficando irritada, chateada. Alguns pais entendem isso como rebeldia, não é? Às vezes não é rebeldia, às vezes é irritabilidade de tanto lixo emocional que a mente está capturando. Não é que você não possa, muito obrigado, jovem escritor Júnior. Não é que você não possa assistir em algum momento uma coisa ou outra, mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né, para isso. Porque senão vai adoecendo a mente. Vejam só. Eu vou dar mais um depoimento rapidinho aqui, mas só para você ter uma base do que eu estou falando, para ver como isso é muito frequente. Eu tive uma paciente que ela entrou em depressão, vejam só, gente, porque ela era muito fã de uma novela estrangeira e a atriz que interpretava lá, né, a personagem, era muito traída pelo marido. E ela sofria muito porque ela tinha uma dependência emocional muito forte pelo marido, a personagem. O que aconteceu? Ela entrou numa espécie de trauma que é chamado na psicologia de trauma vicariante, que é quando você não passa pela experiência, mas você presencia, assiste ou escuta, a tua mente captura aquela informação e coloca como verdade no teu inconsciente, e aí você começa a sofrer como se tivesse experienciado aquele processo de fato. E aí a gente fez uma triagem para ver o que estava potencializando isso, aí a gente descobriu que era a novela lá. Aí ela ficou impressionada depois que ela mesma se descobriu. Então vejam só que não foi só assim a novela, entende? É processual, você vai assimilando, daqui a pouco aquilo vai cristalizando, né? E estava sendo muito difícil para ela. Tinha momentos na sessão que ela estava chorando, aí ela batia assim nas pernas e falava, eu não sei por que ele me traiu. Aí eu falei, como? Por que ele traiu a minha amiga? Que amiga? A personagem. O senhor não está escutando o que eu estou falando? Eu falei, estou, mas tu falou que primeiro disse que o rapaz te traiu. Depois disse que era tua amiga. Você que tem que se escutar. Tá, então vamos recomeçar, né? Veja, está tão intenso na pessoa que ela sofre de verdade. Isso não é brincadeira, gente. E existem vários tipos de traumas, né? O Guilherme é cineasta, sabe que, por exemplo, quando você vai gravar um filme ou apresentar um teatro, você tem que incorporar aquele personagem, né? Não é assim, Adriano? Você tem que vivenciar, porque senão você... Olha, quem assiste filme, novela, qualquer coisa, que você sabe o que eu estou falando. Não tem aqueles filmes, seriado, alguma coisa que você assiste, que você percebe assim que o ator não estava passando muita verdade? Né? Assim, parece que ele não conseguiu incorporar. Mas tem pessoas que você, toda vez que olha para aquele ator, em qualquer lugar do planeta, você já lembra dele de algum filme, porque ele encarnou tanto aquilo que ficou impregnado. Né? É uma referência. Então, aprender algo novo. Você está só no início a gente falou que a vida é um fluxo constante de mudança. Né? Então, por exemplo, aprender a desenhar, tocar um instrumento, fazer alguma coisa diferente. Para o seu cérebro sair daquele start que ele está batendo direto ali, porque a depressão é um disco furado, você fica sempre ali. Você melhora um pouquinho, dá 2 voltas lá em cima e volta. Buf. Melhora um pouquinho e... Buf. Então, mas para isso a gente tem que fazer daquela frase que eu coloquei do Sadhguru. Eu preciso me escutar, o que eu quero. A minha mãe quer que eu faça isso, o meu pai quer que eu faça aquilo, o meu terapeuta disse que eu tenho que fazer aquilo, o meu pastor, o meu padre disse que eu tenho que fazer aquilo. Tá. Todo mundo dá opinião na tua vida, mas o que você quer para você? Essa é a grande questão. O que eu quero para mim? Essa que é a questão. Acesso ao serviço de cuidado e saúde mental. Nós temos o Samaúma, temos ali que são os CAPs, né, o Centro de Atendimento, de Apoio. Ali no pronto-socorro tem um centro de atendimento também, para pessoas que tentam contra a própria vida, eles dão um apoio psicológico. Apesar que eles estão um pouco quebrados também, porque déficit de profissionais. Mas, nesse meu livro, eu fiz uma pesquisa com eles, lá no pronto-socorro, com pessoas que tentaram suicídio, que fazem tratamento. Coletei dados com eles e dados no IML também. Né? Vejam só.
Aí no meu livro eu coloquei esses dados aqui para vocês dos últimos 7 anos. Só para lembrar, gente, que esses dados que eu coloquei aqui são dados oficiais, que eu pude colocar. Eu tive que assinar um termo para mencionar só esses dados, porque o número de suicídio ultrapassa. Veja aqui, ó, em 2021, até o mês 10, até 20/10 de 2020, perdão, 40 pessoas se suicidaram só em Rio Branco. Dados oficiais que eu pude revelar. Mas isso ultrapassa muito mais. Uma cidadezinha pequena como essa. Então, se a gente vê, em 2017, 356 tentativas, olha só. Esses dados aqui caíram, segundo a coordenação, para 193, só no primeiro semestre, e 160, por falta de pessoal. Eles não podiam atender essas pessoas, dispensavam, porque não tinha pessoal. (187) só no primeiro semestre, por falta de pessoal. Mas em 2017 ele estava até benzinho, atenderam 1.052. Mas vejam só, está só crescendo. Ó. Então, é importante que a gente tenha uma política voltada para isso, é importante que a gente converse sobre isso, discuta sobre isso. E, de fato, tente entender melhor o porquê essa recorrência tão frequente está acontecendo aqui. Isso está acontecendo no mundo, mas eu falo aqui porque nós moramos aqui. A gente não pode se preocupar em fazer uma coisa que a gente não pode. A gente tem que se preocupar com quem está aqui, se a gente puder fazer alguma coisa, né? Para discutir, ver o que está acontecendo, que tipo de estratégia a gente pode oferecer para poder falar sobre isso. Porque uma das maiores barreiras, como eu já falei, é a desinformação. A desinformação é uma barreira muito grande, a gente precisa levar a sério. O máximo que a gente puder se aproximar dos nossos filhos, conversar com eles, né? Dialogar com eles. Porque assim, gente, todos os extremos são perigosos. Só disciplina não é bom e só conversa, só psicologia também não é bom. É preciso ter um equilíbrio, né? Não é? Os extremos são perigosos, como disse Aristóteles.